Nós vamos estudar hoje o menor livro da Bíblia. Ei, calma, ele não é menos importante por isso. É muito importante. E nós vamos fazer uma abordagem histórica e vamos ver porque o apóstolo João tinha tanta preocupação com a heresia. Tá? Nós vamos, olha, você não sai. Vamos falar do contexto histórico dessa carta, essa epístola de João. E, por favor, se você entender isso aqui, vai ficar tudo muito mais fácil. Palavra-chave que João usa aqui é heresia, amor e verdade. Nós vamos descobrir coisas tremendas. Bom, o apóstolo João, ele se preocupou muito com heresia, já que estava entranhando na igreja. As diversas interpretações acerca de Jesus surgiram enquanto os apóstolos ainda estavam vivos. Isso mesmo. E algumas destas heresias tinham a ver com a chamada soteriologia, a doutrina da salvação. Tinha a ver com a obra da redenção. Quais os benefícios teríamos com a morte de Jesus, com a cruz? E quais são os seus feitos? O que eu tenho de valor? O que isso agrega para mim? Entre outras interpretações, as mais conhecidas foram o legalismo. O legalismo diz o seguinte: embora Cristo tenha morrido na cruz por nós, tínhamos ainda que aguardar as obras da lei para sermos salvos. Olha, que terrível! Bom, mas aí tinha outro também, né? Tinha o gnosticismo, que dizia que a morte de Jesus por nós deveria ser completada, olha só, com um conhecimento secreto. Ou seja, o gnosticismo que está implícito nesta carta, nesta epístola de João. Está entranhado ali, nós vamos ver isso terrível, né? A perspectiva gnóstica dizia que, quanto à divindade de Jesus, pautada numa cosmovisão platonista, ou mesmo neoplatonista. Este viveu muitos anos antes de Cristo. Fundamentava-se que a matéria é má e o espírito é bom. Que loucura, como é que o pessoal chega num nível de entendimento desse? Olha, se Jesus é bom, então como terá algo mal em si? Você entende agora a dificuldade dos gnósticos e entender Cristo encarnado? Semelhante era entender a ressurreição dos mortos. Isso mesmo, pelo mesmo motivo, eles não criam num Jesus encarnado. João, nessa carta, trata de uma heresia cristológica, que tem origem no gnosticismo. E este tinha dificuldade em acreditar a plena humanidade de Cristo. Querido, não saia daí. Isso é muito valioso. Vai ser suficiente para você entender o contexto do que o apóstolo João estava falando. Caminhavam as duas vertentes, sendo a primeira a dos docetistas. O docetismo, né? Docetista em grego é dokel. Significa aparecer. Cristo não tinha um corpo real, e sim uma aparência comum, tipo um holograma. A outra é que Cristo era humano no batismo. Veio um Cristo divino. Aquele que João viu quando desceu em forma de pomba. Eles criam que aquele ali era um Cristo divino. E eles andaram juntos por 3 anos. Quando Jesus morreu, o material foi para o sepulcro. E o divino subiu. Veja, olha que situação. Queridos, este pano de fundo é o que João está dizendo. E ele está tentando contextualizar. E hoje não é diferente. Temos diversas correntes falsas entrando nas igrejas. E em nome da sinceridade. Repare, em nome da sinceridade. Você pode estar sinceramente sendo enganado. Importante é a verdade, não a sinceridade. E os escritores do Novo Testamento se preocuparam com a verdade. Feito este importante pano de fundo, agora eu quero chamar a sua atenção para isso. Veremos que João
era o apóstolo, um dos 12. E há uma corrente majoritária que provavelmente ele também fosse o escritor dessa carta. João se refere como um presbítero, uma maneira carinhosa de mostrar sua autoridade, embora apóstolo. Pedro também faz a mesma referência ali na primeira carta, no capítulo 5. Tem uma saudação. Agora você vai ter muita atenção. Há uma saudação a uma destinatária. Olha, essa destinatária é bem interessante. Há uma saudação nos versículos de 1 a 3, a senhora eleita. Não há um consenso quem seja a tal senhora eleita. Fala-se de uma irmã em Cristo, com uma vida exemplar, com seus filhos tendo problemas, com os ensinamentos acerca de Cristo. Isso, essa crise que nós falamos agora. Crê em ser uma senhora electa. Senhora eleita. Em grego é queria eclecta. Observe que João trata nos versículos 4 e 5 no plural. E isso, interessante, né? Sendo muitos. E no final, no versículo 13, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Ou seja, é muita gente. Claro, a melhor interpretação, e há uma corrente majoritária que pacifica isso, trata-se de uma igreja. Essa senhora, ela não nomeia, ele não nomeia e nem trata como uma senhora eleita, que na verdade, sem problema, pois a igreja no Novo Testamento é a noiva de Cristo, é a esposa do Cordeiro. Daí tratar no feminino. E eleita, pois a igreja é constituída dos eleitos por Deus, antes da fundação do mundo. Podemos entender que, de acordo com os versículos 13, os membros da minha igreja saúdam a você. Olha que interessante, essa igreja da irmã falando com a senhora eleita. Agora vamos falar de verdade e amor. Olha, o versículo de 1 a 3 fala da verdade 3 vezes, e de amor também. O amor que João se refere está baseado na verdade, guarde isso, está baseado na verdade. Ambas conheciam a base da verdade, que serve para o amor. A palavra verdade, você pode até trocar ela por evangelho. O que nos une em amor é o que cremos na mesma verdade. Daí o perigo do movimento ecumênico e o pluralismo religioso, que quer dizer mais ou menos a democratização das sociedades, considera todos os sujeitos religiosos como legítimo. Gente, não dá para ser desse jeito. Repare na inversão dos conceitos que pretende unir as correntes em torno do amor, que é mais importante que a verdade. Nada disso. Logo, tentam nos unir com as nossas diferenças e em torno do amor e não da verdade. Entendo que seja impossível esse relacionamento. Ou seja, eu posso respeitar quem pensa em Cristo diferente de mim, mas jamais poderei amá-los como irmãos, porque não estamos embaixo da mesma verdade. Olha, isso é muito precioso. É disso que João está tentando e ele está alertando para esta verdade. Esta verdade nos ficará, diz o versículo 3, para sempre. Olha que bacana. Bem, você já entendeu que João se refere ao Evangelho e dele busca proteger. Conclui o verso 3, pai e filho em verdade e em amor. Olha agora o casamento, verdade e amor. João frisa a verdade, pois os falsos mestres estavam corroendo a verdade, indo de casa em casa. Te lembra alguma coisa? Melhor advertência antes de recebermos alguém na nossa casa para estudo, para orar, aquele negócio que você já sabe, é saber em quem você crê. Caso não seja a verdade do reino, a verdade que eu creio, o comando é, querido, nem cumprimente, não deixe entrar em casa. Do contrário, você pode estar fazendo um com ele. O que eu aprendo? Lá em cima eu disse, a palavra verdade, que está no versículo de 1 a 3, se você trocar a palavra verdade por evangelho, olha, vai ser muito bacana. É a mesma coisa. Olha,
É importante a gente estar atento.